Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão. Quem gosta do vídeo do Pardal, bate forte com a mão. Pois é, tô de volta, galera. Ó, muitas coisas aconteceram, vocês estão vendo aqui, ó. Uma delas foi uma mudança. Tá tudo bagunçado ainda. Roupa aqui que eu gravei os vídeos. Consegui comprar uns negocinhos aqui pra fazer mais ou menos aqui o cenário, né? Então, ó, você vê que vai ficar assim. Aqui vai entrar uma faixa. E eu nem botei ainda as telas na parede. E olha que eu já me mudei um bom tempo. Mas por que eu demorei? Porque nesse meio tempo que eu mudei, consegui me reposicionar. Graças a Deus voltei a trabalhar. Tava meio agoniado. E aí entra a rotina do trabalho. E aí, pô, pra ficar em casa pra montar o escritório já é complicado. Você vê que aqui, ó, ainda tem caixa, um monte de coisa ainda. Isso daqui, ó, as camisas vão pra cá. Então tem um monte de coisa pra fazer. Não coloquei o ar-condicionado, por isso que vocês estão vendo aqui a luz. É o ventilador. E a porta tá aberta pra não fazer eco, né? Então, tava muito corrido pra fazer as coisas, contanto que não tem nem luz, não tem nada, né? Eu tô fazendo com a luz aqui de cima do escritório. Vocês veem que a luz tá mais baixa. Mas como eu tava muito corrido, e logo depois que eu me mudei, entrou essa rotina de jogo domingo, jogo quarta, e aí tem que dar, né, atenção pro plano, né, obviamente. A galera paga e a atenção não dá pra, tipo, vou dividir um pouquinho de atenção, não dá. Eu tenho o emprego, que é a minha atenção, junto com o plano, né, com a galera que paga o plano, que é a minha atenção. Então, o foco acaba sendo tudo pra eles, é pra eu estudar, pra fazer boas escolhas, né, correria danada que teve, fora alguns problemas que tiveram, né, alguns problemas pessoais, algumas situações que aconteceram aqui com minha esposa, enfim. Então, tudo ficou meio confuso, e aí eu preferi não fazer os vídeos, porque eu fazia os vídeos na madrugada, e eu não estava conseguindo nem dormir direito, descansar direito. E agora, nesse período aí de data FIFA, que deu um tempinho maior, tô fazendo um vídeo na madrugada de quarta para quinta. Então vocês devem estar assistindo o vídeo aí na quinta ou na sexta-feira. Sábado o mercado fecha mais à noite. Então eu falei, pô, vou fazer um vídeo. Saudade de fazer vídeo, acho que é importante fazer vídeo. E aí, galera, já quero avisar duas coisas. Vamos fazer um vídeo na mesma qualidade que a gente sempre fez, tá? Claro que agora existe muito momento, né, dos times, o momento do que tá em disputa. Eu esperei terminar o jogo do Vasco com o Cruzeiro pra gente ter pelo menos aí uma noção. Ainda teremos jogos hoje, né? Já tô falando aqui na madrugada, então já teremos jogos hoje que é Flamengo e Bragantino e Botafogo e Fortaleza, que vai definir um pouco da parte lá de cima, né? Hoje o Palmeiras tá liderando, o Botafogo, se ganhar, volta à liderança, se empatar fica um ponto do Palmeiras, se perder, acredito que possa mexer bem com o psicológico, que já não tá lá essas coisas, mas trocou técnico, então a gente vai falar um pouco de estatística e vamos falar também um pouco do momento dos times. E lembrando pra vocês o seguinte, galera, ó, coisa importante. Eu não vou divulgar Black Friday, né? Mas talvez eu divulgue, talvez eu faça alguma coisinha. Mas é a oportunidade de vocês assinarem o plano do Pardal para 2024. Que vai vir muito melhor, vai vir um monte de coisa, né? Com cenário, com tudo, né? E com os materiais. Por apenas R$100. Por que eu tô falando por apenas R$100? Cara, tá na hora de dar aquela valorizada no trabalho que a gente faz. Você sabe que o trabalho é bacana, contanto que eu fiquei várias rodadas sem fazer vídeo. Muita gente me mandou mensagem, tô sentindo falta. Então imagina que se no trabalho gratuito é assim, no que é pago a qualidade, né, a entrega melhora ainda mais. E pro ano que vem, após esse período, vai entrar um momento ali de um período promocional, que ele vai de 100 para 120 e depois o plano vai ser R$150, tá? Eu tomei essa decisão, a gente entrega muita coisa, tem muito material, muita coisa de qualidade e, cara, quem tá pagando tem que ter essa prioridade, tem que ter essa coisa. E tem uma galera que já renovou, muita gente já renovou, porque entende a qualidade do plano. É um plano que não é feito somente para cartola, é um plano que você pode estudar para fazer apostas esportivas e talvez no próximo ano
né? A galera que fizer, né, a assinatura aí do plano, talvez a gente faça algumas diquinhas de aposta, algumas coisas gratuitas, né, para trazer um pouco desse mundo, desse universo para dentro do Cartola, né, que acho que é o fluxo natural, né? Galera que gosta de futebol, que gosta de Cartola, vai indo para aposta. Mas, como eu sempre faço, né, nas apostas lá no Instagram, sempre apostas pautadas por aquilo que o estudo me traz, né? Talvez no próximo ano a gente varie um pouco mais. Então, ó, aproveite, o link tá aqui na bio. Por R$100 é a chance de você assinar o plano pro ano que vem, tá? Depois disso, só, né, acabando o ano, só vou abrir lá para março, tá? Lá para março. E aí vai ficar uma semaninha com esse desconto de 120 e depois R$150. Então, cara, é a oportunidade de vocês comprarem um plano com 60% de desconto. Beleza? Cara, já falei pra caramba, já matamos saudades. 6 minutos só de falação aqui. Mas tomou um tempão sem estar aqui também. Então é bom dar essa introdução com vocês, falarem com vocês. A galera que tá aqui gosta dessa resenha. Mas chega de falação e vamos lá pro vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui pela nossa análise de XG, né? Quem já está acostumado. XG, a expectativa de gols. Como que a gente faz essa conta? A expectativa de gols é a expectativa que o time tinha de fazer aquela quantidade de gols no jogo. E ela é calculada de acordo com as finalizações feitas, né, pelo time. Cada finalização tem um valor. A soma desses valores dá o XG. Obviamente que é uma forma de você pontuar, né? Uma forma matemática, uma forma estatística de pontuar. E é meio que dentro da lógica. Qual é a lógica? Quanto mais finalizações você faz, mais chances você tem de fazer gol. Quanto menos finalizações você faz, menos chance você tem de fazer gol. Quanto mais finalizações perigosas você fizer, mais chance de fazer gol. Se você fizer uma finalização de dentro da pequena área, a chance é maior. De fora da pequena área, a chance é menor. E cada chance dessa aí, cada finalização é dado um valor. Tá? Isso é importante para a gente ver quais são os times que deixam finalizar, quais são os times que não deixam finalizar, quais os times que estão fazendo gol e não estão fazendo gol. Essa é uma análise muito boa, que todo mundo gosta. E eu trouxe junto com ela a recorrência. Porque além da gente ver, né, quais são os times que estão cedendo o XG, a gente está vendo qual é a recorrência disso acontecer. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, recorrência de XG menor ou igual a 1 e recorrência de gols menor ou igual a 0. Ou seja, eu quero saber quais são os times que não estão cedendo XG, que não estão deixando o adversário finalizar, e quais são os times que não estão levando gol. Da mesma forma, ao contrário, quais são os times que estão conquistando poucos XG e quais são os times que não estão fazendo gol, para a gente tentar achar uma boa oportunidade de saldo de gol. Beleza? Bom, de cara, quando a gente coloca aqui, ó, em gol sofrido, o São Paulo é o time que nos últimos 4 jogos jogando fora de casa, o time não levou gol, né, em 75% desses jogos. E o time não cedeu XG, né, não cedeu XG em 75% desses jogos. Ou seja, em 3 jogos, né, que o time fez dos últimos 4 jogando em casa, o time não conseguiu... Não sofreu gols e não fez, e não deixou o outro time adversário jogar. Pô, Pardal, mas aí o São Paulo e que não sei o que, blá 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 e blá blá blá. Eu também achava isso, né? Ah, pô, o São Paulo tá de férias, né? Agora não tá rendendo nada. O São Paulo, ele tá aqui em 10º, né? Tá assim, pô, meio que tranquilo, né? Tem 4 jogos aqui do Bahia. O Bahia pode chegar a 12 pontos, né? Então pode chegar a 50 pontos. São Paulo tá com 46. Cara, mais um empate aí com uma vitória. Acabou de perder pro Fluminense. Mas eu acho que, pô, tem uma galera aqui, ó. Uma galera aqui que também precisa não seguir, né? Não ganhar, não fazer. O São Paulo tá tranquilo. A chance do São Paulo cair é muito pequena. A mesma coisa do Cuiabá. Né? Então são 2 dos times bem tranquilos. E, cara, o São Paulo deu dentro, né, do Fluminense. Foi um jogo que, apesar do gol do Fluminense, você vê que estatisticamente o São Paulo não fez nada, né? Fez 4 finalizações, 1 finalização no gol. O Fluminense bagunçou, apesar de fazer 24 finalizações, 8 foram no gol. Mas apesar do volume, né, de finalizações, o Fluminense teve só
1,17, né, de XG, e o gol que o Cano fez foi uma finalização de fora da área, né? Eu não vi o jogo como um todo, então não sei se as outras oportunidades foram chances perigosas, né? Aqui até parece, ó, teve só 2 grandes chances de gol, não teve nada absurdo, né? Obviamente o Fluminense também está num ritmo mais tranquilo, joga com menos peso, mas eu acho que é um jogo que, beleza, o Cuiabá provavelmente vai jogar para um empate, né? E tentar pegar um contra-ataque aí do São Paulo. Então isso diminui essa chance, né? Esse ímpeto do Cuiabá de tentar fazer um gol. E o Cuiabá, que nos últimos 3 jogos teve resultados bem significativos, né? Empatou com o Santos fora de casa, ganhou do Bahia fora de casa e ganhou do Fortaleza em casa. Então são 3 resultados que colocaram o Cuiabá lá em cima, né? O Cuiabá fica a uma vitória de escapar completamente desse ponto aí de rebaixamento, né? O Cuiabá tem 13 vitórias, né? Então nesses 4 jogos que faltam, se o Bahia ganhar tudo, fica com 14 vitórias também. O Cuiabá precisa ganhar mais uma, ficaria com 14 vitórias. A diferença é que o Cuiabá tem saldo, né, positivo, precisa perder, de levar muitos gols, coisa que o Cuiabá não faz, para zoar bastante, enquanto o Bahia tem um saldo de 8 negativo. Então o Bahia tem que ganhar todos os jogos, né, o Cuiabá perder todos os jogos e toda a galera de baixo também perder, para o Cuiabá ter esse risco aí de queda. Então acho que pode ser um jogo que ele vai tentar fazer ali, um jogo muito parecido com o que ele fez com o Santos, que foi um 0-0, né? Inclusive o Cuiabá ficou com um XG muito baixo, de 0,53, porque foi um jogo que ele preferiu não arriscar tanto. O Santos, que tem um XG em casa geralmente alto, fez um XG de 0,10, pouquíssimas finalizações. Foi um jogo muito amarrado, porque, cara, tava na cara que o Cuiabá foi para amarrar o jogo, e pode ser que aconteça isso com o São Paulo também. Qual é o risco? Pô, o São Paulo, né, nessa questão de jogar mais leve, mais solto, pode, né, acabar marcando mal, pode dar uns moles. Deu alguns moles nesse jogo aqui contra o Fluminense, inclusive teve uma bola ali que o time bateu cabeça, né? E aí acho que é tudo questão de ver, né, qual vai ser o time. Eu acho que o Arboleda é um jogador muito bom para essa rodada. Deixa eu até pegar aqui os prováveis, que aí a gente já vai falando um pouco, né, do XG, e já vai falando de alguns nomes ali que são interessantes. O Arboleda, por exemplo, ó, você pega aqui Riquelme, Clayson, Jonathan Cafu e o Pita, são jogadores que cedem muito desarme. Se você pegar os jogadores que marcaram esses jogadores nos últimos jogos, você vai ver que todos esses caras tiveram algum desarme. Então, por exemplo, o Beraldo tá fora, né, ficou suspenso, tomou um cartão amarelo hoje. Rafinha também tá fora, que é até um pouquinho preocupante, que entra o Natan. Então já são 2 jogadores aqui da zaga que desfalcam o time. Mas o Arboleda volta, né? Provavelmente volta pro time. E acho que tem uma chance boa dele fazer uma média básica. Assim, né, como de também segurar esse saldo de gol. Tá? Então, teoricamente, é um match aqui interessante. O Cuiabá vem fazendo gol, mas o XG tá médio. Então acho que é um match legal de acontecer. O Bahia a defesa do Corinthians seria uma das melhores, mas o time, né, esse jogo não vale. E aí, se você reparar, ó, em questão de gol sofrido, todos os mandantes, cara, têm levado gols, né? Até, por acaso, o Fluminense nesse jogo agora não levou gol. É um time que a gente também não sabe como vai a campo. Alguns jogadores podem jogar. Então, por exemplo, o Marlon, pode ser que o Felipe Melo jogue, ou o Felipe Melo acho que está suspenso. Não sei. Mas pode entrar o David Braz, pode ser que ele poupe o Marcelo agora, já que o Marcelo jogou hoje, né? Então Samuel Xavier se machucou, então já vai entrar o Guga. Então esse SG também acho que pode rolar, apesar, né, de você ter um Curitiba fazendo gol pra caramba, não tá batendo um XG na casa de 1. Ou seja, o Curitiba tá fazendo gol, talvez num contra-ataque, talvez numa falta, talvez num pênalti. E o Fluminense tem levado gols. Eu achei que o Fluminense ia jogar um pouco mais displicente hoje, não jogou. Claro, facilita muito
a questão do São Paulo ter tido um cara expulso ali no primeiro tempo ainda. Aí segundo tempo só deu o Fluminense. Mas eu acho que contra o Coxa pode acontecer, né, desse SG rolar. Lembrando que o Coxa, cara, a chance do Coxa não ser rebaixado é muito pequena. São os mesmos 12 pontos, né? Na verdade, deixa eu até fazer a conta aqui, porque agora já teve, né, o jogo do Vasco e do Cruzeiro. Os mesmos 12 pontos colocaria o Coxa com 41 pontos e ficaria com 12 vitórias. Teoricamente, para o Coxa sair, né, dessa fase, Goiás precisaria perder quase todos os jogos, né, perder 3 jogos aqui. O Bahia não poderia ganhar nenhum, né, teria que perder praticamente todos os jogos. E Vasco e Cruzeiro, a partir de agora, não poderiam nem empatar os seus jogos. Então, virtualmente, o Coritiba já foi rebaixado, porque a gente está falando de 41 pontos, podendo chegar a 12 vitórias. E aí, cara, a gente está falando que o Vasco e o Cruzeiro não podem empatar nenhum jogo, né? Sendo que, cara, a tabela aí é uma tabela que, por exemplo, o Cruzeiro pega o Goiás, é uma disputa direta aqui. Então, cara, no mínimo o Goiás já vai ganhar uma ou o Cruzeiro vai ganhar uma, né? Então, se tiver um empate, já quebra a perna aqui do Curitiba. Então, nesse jogo aqui, você já quebrou o Curitiba, porque o Curitiba precisa torcer pro Goiás, né? Precisa torcer pro Goiás ganhar para chegar a 38, né? Só que o Goiás chegando a 38, ele não pode mais ganhar, vai ter que perder o tempo todo, né? Então já fica mais complicado. E o Vasco pega o Atlético Paranaense, o Vasco pode até perder essa daqui. Bahia com Corinthians, ele já vai ter o resultado. No outro jogo, o Vasco pega o Corinthians em São Januário, aqui o Vasco é favorito, né? Então pode rolar um Vasco, pode rolar um empate. O Cruzeiro pega o Atlético Paranaense em casa, e aí vai depender muito da tabela, porque, por exemplo, pro Coxa só a vitória importa, né? Aqui nesse ponto só a vitória importa. O ponto interessante disso aqui é o seguinte: o Coxa ele já vai entrar em campo mais ou menos sabendo, né, do resultado do Vasco. Então aqui já pode diminuir a chance do Coxa absurdamente. Então acho que pode entrar super desmotivado ali. Acho que a chance do Coritiba ali ainda ter alguma coisa seria se o Cruzeiro perdesse para o Fortaleza e perdesse para o Vasco, porque o Cruzeiro em 6 pontos disputados conseguiu conquistar 4, né? Então ele estava ali com 37 pontos, né? Então ainda tinha um alívio. Acho que os resultados aí do Cruzeiro, que poderia até ter ganho, né? Enfim, mas acabou conseguindo conquistar 4 pontos de 6 e acabou jogando esse balde de água fria no Curitiba. Então acho que o Curitiba, cara, vem para esse jogo mais desmotivado e tal. Eu acho que a chance aqui de se dar bem aqui, um Marcelo, por exemplo, né, pode se dar bem, ou até um Guga. O Nino é um jogador muito bom pela bola aérea aqui que é ruim do Coxa. Vamos esperar para ver, né, porque o David Braz fez um gol hoje que foi anulado. Então o David Braz pode ser um zagueiro bom ali pra gente colocar, até um zagueiro mais em conta, tá? Dos outros jogos aqui eu não vejo muito essa questão de SG aqui por parte dos mandantes, tá? Eu acho que Botafogo, a gente vai precisar esperar o jogo do Bragantino para entender como que vem a cabeça do Botafogo. Esse Cap Vasco, o Vasco tá correndo atrás, né? Saiu perdendo o jogo, aliás, começou ganhando, tomou a virada, foi buscar, quase ganhou o jogo contra o Cruzeiro, teve um gol anulado no finalzinho. Então desses daqui que são mandantes, eu vejo o São Paulo e o Fluminense na vantagem, né? Só que o problema do São Paulo e do Fluminense é o mesmo, estão jogando mais leves. Porém, o Fluminense, ele tem uma situação. O Fluminense, o Diniz, ele tá aproveitando esses jogos
eu acho que faltam 4 jogos, acho que nos próximos 2 ou 3 jogos ele vai usar o time titular para tentar, né, reforçar o treino, reforçar o estilo de jogo, né, tentar treinar o time para o Mundial, mas eu acho que pode também dar uma mexida. Como eu falei, Marcelo jogou agora, hoje, talvez não jogue no final de semana, porque o tempo é muito curto, tá muito calor no Rio de Janeiro, aí forçar o Marcelo, por exemplo, hoje já perdeu o Samuel Xavier, que não sabe qual é o grau da lesão, então o Cano já jogou hoje, pode ser que ele bote o John Kennedy para jogar agora no meio da semana, no final de semana, então a gente vai precisar um pouco, saber um pouco das notícias para entender como que vai fazer esse ponto, tá? O Cruzeiro é um time que não tem feito gols, mas nesse momento final, como eu falei, nos últimos 2 jogos de 6 pontos conquistou 4, então é um time que também parece que focou em tentar não cair, né? Então acho que também é um jogo meio que desesperados, aqui a gente não sabe muito o que pode acontecer, pode acabar inclusive ser um jogo de 0-0, mas são 2 times que estão com muita vontade, né, de fazer as coisas. E quando a gente olha aqui dos outros times, né, do conquistado que a gente tem falado, por exemplo, todos os times aqui não estão com XG muito legal. Lembrando que o XG aqui está menor ou igual a 1, né? Então você vê que não tem muitos times assim com XGs absurdos, né? Tá todo mundo muito equilibrado. Talvez um Cruzeiro aqui para um SG, porque o Goiás é mais ou menos, mas é um jogo perigoso. Você tem um Palmeiras jogando fora que tá tomando muito gol. E aí, pô, um Fortaleza que não tá bem, mas, né, vira e mexe faz gol. Então, assim, não acho que tenha outros mandantes assim muito absurdos. Talvez o Flamengo assim se destaque um pouquinho também, possa conseguir, mas o Flamengo vem dando alguns moles. Então, galera, na questão de SG, eu acho que pende um pouco mais para São Paulo e Fluminense. E o Flamengo corre por trás, mas eu acho que o Flamengo corre muito pelo fato desses jogadores do América também serem jogadores que cedem desarme. Então, acho que você tem aqui um Mateuzinho que pode acabar se dando bem com essa parte de desarme, um Fabrício Bruno, né, que pode se dar bem, ou até mesmo um Rossi, né, pegando aí com essa questão das defesas. Então, SG, pela estatística, acho que cai um pouco para São Paulo e Fluminense, né? Eu acho que são os melhores mesmo. Aí a ressalva que São Paulo e Fluminense podem não estar se doando pra caramba, mas o Fluminense fez um ótimo jogo contra o São Paulo. E fora que é o momento do Diniz acertar o time para já fazer um treino focado pro Mundial. Então precisa já montar o esquema de campo para suportar uma pressão desses times que vão enfrentar o Diniz. E eu não tô falando nem do City. O Diniz no primeiro jogo provavelmente pode pegar o time do Benzema, né? Então, que é um time também, o Benzema, Romarinho, que é um time rápido, um time que faz muito gol. Então, vai usar esse momento para fazer, né, o seu treinamento ali. Então, acho que fica mais com Fluminense e São Paulo, até pelo fato do Curitiba, a chance do Curitiba não ser rebaixado deve ser de 0,3%, né? Então, acho que acaba crescendo bastante, e o Flamengo corre por fora pelo fato do pegar esse América Mineiro que já está rebaixado, né, e todos esses pontos, lembrando que, né, mesmo rebaixado, o América Mineiro partiu para cima do Vasco, né, perdeu como sempre, mas partiu para cima, poderia ter feito mais gols, né, então são SGs mais perigosos, mas que a gente vê por aí. Quando a gente vai para a parte de ataque, né, quais são os times que estão levando gols, né? Lembrando que aqui, cara, eu não coloco a recorrência de um gol. Por que eu não coloco a recorrência de um gol? Porque olha só, todos esses times aqui tomam gols em casa. Então, se a gente for pensar, todos esses times têm chance de fazer gol. Pô, Botafogo tomando gol, Santos fazendo gol, América tomando gol, Flamengo tomando gol. E aí a mesma coisa acontece do outro lado, ó. Você vê que todos os times, a maioria dos times que são visitantes também estão levando gol. Então, como o Cartola é um jogo onde eu quero pegar as estatísticas e entender qual desses jogadores tem a maior possibilidade de me entregar mais pontos, eu tenho sempre que buscar times que, além do XG cedido ser alto, estão tomando muitos gols.
O XG cedido alto já é interessante, porque mostra que o time leva muitas finalizações. E os gols sofridos, né, pelo menos de 2 ou acima de 2, eu tenho uma visão muito boa aí do que tá rolando, tá? Então, olha só. Cara, de cara, tem uma coisa aqui muito legal, que se eu coloco uma recorrência de gols sofridos maior ou igual a 3, o que eu tô falando aqui? Tô falando qual é o time que tá levando 3 gols, né, por partida. Dos visitantes eu tenho Botafogo, América e Fluminense levando 3 gols, né, em 2 jogos, pelo menos dos últimos 4. Lembrando que ainda não está atualizado com o jogo de hoje, né, que teve. A gente vai atualizar de novo a plataforma provavelmente amanhã, depois que acabarem os jogos, ou no sábado de manhã, não sei qual vai ser. Mas já chama a atenção aqui do América Mineiro, né, que é um time que está levando ali, levou 3 gols em 2 de 4 jogos. Só que isso daqui não é o que chama mais atenção. Quando a gente olha os visitantes, cara, olha o Grêmio. O Grêmio tomou 3 gols em 3 dos últimos 4 jogos. E em metade desses jogos, o XG do adversário foi acima de 1,5. Então, aqui eu já tenho um ponto entre Hulk e Paulinho, que ou eu preciso escolher um dos dois, ou eu vou com os dois. Esse é o ponto básico pra cá. Porque a gente tá vendo um Grêmio ceder muito gol e muito XG. O Grêmio leva gol, precisa ir pra cima, e aí é um time que não tem muito equilíbrio. Os times do Renato, os últimos times do Renato tem um pouco disso, principalmente jogando fora de casa. Você pega o Flamengo, né, que ele treinou, fazia 4, levava 2, né, tem esses desequilíbrios, e o Grêmio tá assim. Fora que o Grêmio é um time que levou gol em todos os jogos que fez fora de casa, todos os jogos, em metade desses jogos foram pelo menos 2 gols sofridos. É um time que leva muitos gols. Então aqui, ou você vai escalar os dois, ou você vai escolher um, tá? O do Bahia não tá valendo, e o do Palmeiras tá levando muito gol, por isso que eu acho que esse SG do Palmeiras aqui fica um pouco mais complicado da gente pensar. Não tem nenhum time que tá bombando, assim, né, de fazer 2 gols pra caramba, muita coisa, mas o Grêmio é um time que tá aparentando aqui. Galera, na questão do XG, na questão da zaga, eu vou falar aqui depois pra vocês quando a gente entrar nos nomes. Mas eu acho que pelo menos nessa zaga aqui, como o São Paulo tem muita chance de segurar um saldo, eu acho que um Arboleda aqui pode rolar. Né? Eu acho que um Arboleda aqui numa basezinha, se ele realmente for pro jogo, rola. Tem chance de SG, o Arboleda é um jogador bom na bola aérea, né? Então tem a questão do basicão ali, que o time do Cuiabá cede, e depois a gente vê as outras posições. Aqui, cara, depois eu vou tirar um, porque não é que a base seja a dobra dos dois. Eu acho que, cara, tudo aponta, né, de você fazer a dobra dos dois, porque os dois se procuram em campo, então a chance de sair o gol de um com assistência de outro é enorme, são coisas que vêm acontecendo, então é a forma aqui de você meio que cercar esse gol. E aí você pode cercar esse gol, inclusive colocando o Rubens, né, na lateral, se o Rubens realmente for para esse jogo. O Rubens, a gente sabe que o Rubens está jogando mais ofensivo, não está entregando tanta média básica como entrega quando joga aqui como lateral, mas está jogando mais à frente, né? E esse fato de jogar mais à frente já teve uma assistência que ele deu, né? Tem ali algumas coisas que podem acontecer. E se você quiser colocar mais um aqui do Galo, beleza, acho que pode funcionar, pode valer a pena, mas mais pra frente a gente fala isso. Vou descer aqui, ó, para uma recorrência maior ou igual a 2. O Fluminense levando 2 gols em quase todos os jogos. Tá certo que o Fluminense estava com a cabeça na Libertadores, mesclou time. Hoje contra o São Paulo isso já não aconteceu, mas também o São Paulo é um time que tem dificuldade de fazer gol. O Coritiba já é um time que faz gol fora de casa, mas praticamente entra a rodada rebaixado, né? Então não dá pra gente pensar em colocar alguém do Coritiba. Aí aqui, ó, eu já tenho outro time que também leva muitos gols fora de casa, apesar de não estar cedendo muito XG, mas é um time que cede muitos gols fora de casa. E aí o Flamengo é um time que tá fazendo gol fora, né? O Flamengo, em 75% dos últimos 4 jogos, em 3 ele fez 2 gols. Então aqui dá um match muito bom entre gols sofridos e gols feitos. O XG não tá tão alto assim, né? Os outros XGs nessa questão aqui de
conquistado tá mais equilibrado. E aí, pessoal, eu penso que aqui pelo menos a gente tem que pensar em colocar o Pedro, né? Ou o Cebolinha. Cebolinha que cresceu bastante com o Tite, né? E eu acho que tem uma chance ali de mais uma vez participar de um gol. E o Pedro também cresceu, né? O Pedro, inclusive, é o batedor de pênalti, essas coisas todas. Então, pra mim, cara, a base tem que ter pelo menos o Pedro e alguém do Galo. Se é o Hulk, se é o Paulinho, eu não sei. Eu tô colocando o Hulk porque a maioria desses gols aí do Grêmio são os centroavantes que fazem. Mas, se você quiser dobrar aqui, tranquilo, sem problema, tá? Acho que tranquilidade. Aí você vê que aqui, ó, cara, a gente já fez uma análise de defesa e agora a gente tá fazendo uma análise de ataque. E só nessa brincadeira de defesa e ataque, a gente já viu 3 nomes com muito potencial. Isso porque eu nem entrei nas estatísticas ainda dos times, tá? Você vê que, ó, o América, por exemplo, nos últimos 6 jogos seguidos que fez, 67% deles o time levou 2 gols, né? Então você vê que é um time que vem levando muitos gols mesmo, né? Aqui tá fora, mas é casa, né? Aqui... aqui... Engraçado. Eu não sei se atualizou aqui, galera. Eu não sei se tá na virada aqui. Eu não vou olhar pra cá, não. Pode ter algum errinho ali, tá? Mas vamos voltar aqui. Então acho que, pô, a gente já viu aqui um potencial bem legal. E quando eu jogo aqui pros visitantes, eu tenho Grêmio levando muito gol. A gente já tinha visto isso. E eu tenho o Galo fazendo muito gol. Então o Grêmio leva de 2 a 3 gols e o Galo vem fazendo 2 gols direto. Então aqui eu já tenho um match legal. Isso aqui me preocupa para quem está indo com a defesa do Palmeiras, porque o Fortaleza vem conquistando um XG alto, vem fazendo 2 gols ali mais ou menos, e o Palmeiras vem levando gol e cedendo XG. O que eu acho que pode valer a pena é você colocar o Everton nessa brincadeira. Porque o Everton, cara, se eu tenho um time que está cedendo XG e eu tenho um time que está conquistando XG, se eu tiver um 0 a 0, o Everton vai fazer uns 10 pontos. Então é um goleiro ali que eu acho que pode funcionar, tá? E aí depois a gente volta no goleiro. Mas você tem de fora de casa aqui, ó, o Grêmio, o Palmeiras, e eu tenho o Coxa aqui batendo 50%, né? Um time que vem levando alguns gols. O que você pode fazer aqui? Cara, tem o Cano, tem que ver se vai jogar ou não. Vai ter o Kennedy, que tem que ver se vai jogar ou não. E se você não for de Cano ou Kennedy, você pode colocar aqui um Diniz. Só que, cara, se eu for sem o Cano, eu tenho, né, a obrigação de colocar o Arias, que inclusive não jogou hoje, né, por causa acho que da data estava suspenso, jogou o jogo da Colômbia, jogou um jogo só, hoje não foi para campo, e aí deve jogar o final de semana. Então eu tenho a obrigação de colocar esse Arias aqui nesse time, né, para ter alguém de ataque. E aí aqui você vai decidir se é o Cano, se é outro e tal. Isso aqui olhando só os potenciais de gols sofridos e XG. Eu ainda vou entrar na recorrência de gols, entrar na recorrência para atacante, para ver todos esses pontos, né, que eu acho que são interessantes pra gente olhar. Mas aqui eu já entendo que, cara, eu tenho um Grêmio cedendo muita coisa, eu tenho um Palmeiras cedendo muita coisa, eu tenho, um Coxa, né, o Bahia também cede, mas não tá valendo. Eu tenho um Coxa que tá cedendo ali de médio para alto e que entra rebaixado contra o Fluminense, que talvez entre focado para treinar, né, com o foco, né, do Mundial, né, para treinar. E do outro lado, eu também tenho um time que é muito forte no quesito de fazer gol, que é o Grêmio. O Grêmio tem feito 2 gols fora de casa direto. Cara, ó, em 75% dos jogos que fez, dos últimos 4, em 3 o Grêmio fez 2 gols, né? Então, assim, o Rubens é uma opção legal para você colocar ofensivo se você não for de Paulinho? É uma opção. A chance de ele segurar esse G é alta? Eu já acho baixa, tá? Então, é isso que você tem que equilibrar. Já o contrário é o seguinte, cara, se eu não for com o Cano e eu for com o Paulinho,
eu posso colocar o Diniz. Porque eu acho que a chance do SG do Fluminense é um pouco maior. Ah, mas o Diniz, se o Cano fizer 2 gols, ele não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Mas se ele fizer uns 8 pontos, 10 pontos, você tem alguém do Fluminense com essa pontuação que vai equilibrar. Porque até mesmo se você colocar o Rubens ou colocar o Filipão e ele tomar gol, o Paulinho pode explodir fazendo 12 pontos e o Filipão ficar ali na casa de 6 pontos. Então acho que talvez o Diniz seja um pouco mais desse equilíbrio na hora de você fazer a montagem do teu time, tá? Mas a base acaba sendo Pedro e Hulk com o Arias, tá? Lembrando, galera, que aqui, ó, cara, se eu tenho o América levando muito gol e eu tenho o Flamengo conquistando muito gol, se eu tenho o Grêmio levando muito gol e o Galo tomando muito gol, se eu tenho o Coxa levando muito gol e o outro time, né, que é o Fluminense, fazendo gol, eu tenho que pensar não só nos atacantes, como nos meias. E aí, se a gente está falando de Flamengo, a gente não pode deixar de pôr o Arrascaeta. E olha só que interessante, em meia hora de análise, analisando XG, gol sofrido e gol pró, a gente chegou a 5 times, que é praticamente metade do time, né, metade do time ali que você pode colocar na rodada. Fora os nomes que a gente falou, do Diniz, do Rubens, do Mateuzinho, né, que são nomes ali que tem potenciais bem interessantes. Então, a base zona do nosso time, ela já tá meio que montada. Eu tenho o Pedro com a Arrascaeta, eu tenho o Hulk com o Arias, eu tenho o Arboleda, ali no ataque posso escolher entre Paulinho, posso colocar o Cano, ali no meio campo posso ver quem vai entrar, tem o Veiga, né, e aí a gente vai também, quais são os times que estão buscando alguma coisa. O Palmeiras está buscando alguma coisa, Botafogo está buscando alguma coisa, o Grêmio está buscando alguma coisa, o Bragantino. E o que eu falo para vocês, tem jogo agora, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Bragantino. Flamengo é o favorito para esse jogo, né? Apesar do Bragantino fora de casa não ser um time fácil. Flamengo ganhando, vai para 60 pontos, empata com o Botafogo, fica na terceira colocação por causa do número de vitórias. Flamengo vai ficar com 17, Botafogo vai ficar com 60, fica 2 do Palmeiras. Então entra a rodada com, cara, precisando ganhar contra um América Mineiro. Pô, então botar o Pedro, botar o Arrascaeta contra um time que já cede alguma coisa e tem um viés de alguma coisa, beleza. Flamengo perdeu, cara, perdeu, ainda tem a motivação da Libertadores, tá? Bragantino perdeu, cara, o Bragantino perdeu, já complica um pouco. Por quê? Cara, se ele ganhar, ele vai chegar a 62, Palmeiras perder, ele ainda fica na vice-liderança. Palmeiras tem um calendário mais pautado, então tem esse ponto. Bragantino ganhou, cara, mesma situação do Flamengo, né? Só que a diferença é, o Flamengo vai para terceiro, o Bragantino vai para segundo e só fica, né, devendo no quesito de vitória. Botafogo ganhou, cara, líder. Aí vai vir muito focado contra o Santos. Então por isso que a gente tem que esperar os jogos de agora, porque se o Botafogo ganha do Fortaleza e vem focado contra o Santos, o Tiquinho Soares entra aqui como um potencial gigantesco, absurdo. Então a gente tem que esperar esse jogo de amanhã pra gente entender, né, qual vai ser realmente ali a motivação desses times. Mas lembrando que, né, eu tenho o Grêmio, o Galo que tá brigando por alguma coisa, né, que tá na mesma situação do Flamengo. Então todos têm sua motivação. Mas pela estatística, a gente entende que pelo menos a gente tem essa base aqui muito interessante. E aí aqui você pode colocar, né? Você pode entrar um Cano, pode entrar um Paulinho, pode entrar um Tiquinho Soares, né? Apesar que o Santos é um time que mudou muito nos últimos jogos, né? Vem levando gols ainda. O ataque do Botafogo sempre funcionou. O Santos vem levando muitos gols, o Botafogo vem fazendo muitos gols. E é o que eu falei, se o Botafogo ganha do Fortaleza, né, e dá essa moral, talvez ele já venha com outro viés contra o Santos, e aí pode ter ali um Tiquinho Soares que ninguém tá falando como uma boa oportunidade para vocês. Beleza? Bom, vamos lá para nossa recorrência, até porque eu preciso dormir, que daqui a pouco eu tô acordando. Infelizmente
uma pessoa muito especial faleceu ontem de manhã. Ele era considerado meu pai postiço, né? Porque eu não tive pai e tal. Ele é pai do meu melhor amigo, vizinho. A gente cresceu junto, a gente é praticamente irmão. Inclusive eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha. E, cara, acabou falecendo ontem. E daqui a pouquinho a gente tá falando 1h da manhã, né? Então eu acho que eu vou, inclusive, talvez eu vá até virado, porque 1h da manhã, até terminar esse vídeo, renderizar, subir, né? Vai dar aí lá pra 2, 3, eu vou sair de casa por volta de 5h da manhã. Mas beleza, é um dia que eu vou ficar lá com meu irmão, ficar com meu amigo, me despedir, né, dele. E, cara, só rezar pra que... tava sofrendo também, tava com câncer e tal, mas a gente sente a falta, né? Lembra do que aconteceu no passado, lá na infância. Mas amanhã é um dia que o foco vai ser lá, e se tudo der certo, se eu não conseguir dormir, minha cabeça ainda tá meio processando ainda as coisas, eu consegui tirar um dia de folga no trabalho, então amanhã, voltando lá do velório, do enterro, é um dia de eu descansar e aí pra pegar a maratona da noite. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de goleiro. Cara, vou falar bem rápido, nos últimos 3 jogos, quais são os goleiros que estão, quais são os times que estão cedendo, ó. Você vê que 7 finalizações. Aqui, galera, quem não tá acostumado, eu tô olhando a recorrência. Aqui é um painel interativo que a gente tem no plano, inclusive. Então, se você assinar o plano, você vai ter acesso a esse painel aqui e você pode fazer suas próprias análises. Ah, pô, eu não tenho tempo, mas eu quero tirar uma dúvida. Pô, você tem uma puta plataforma de estatística aqui, né, num BI absurdo que você pode usar para aposta, né, no Campeonato Brasileiro a gente usa bastante. E aí, ó, o que eu tenho aqui? Cara, eu coloco a opção que eu quero, que é o goleiro. Eu coloco qual é a quantidade de jogos, são 3, 5 ou 7 jogos. Desse lado aqui, eu tô vendo os últimos 3 jogos de acordo com o mando. E desse lado aqui eu tô vendo os últimos 3 jogos seguidos. Eu me baseio muito pelo mando de campo. E aqui eu escolho qual é o scout que eu tô analisando, que nesse caso é a defesa. E aí qual a quantidade. E a recorrência, ela fala sobre cedido. Então, por exemplo, eu tô falando que aqui, ó, em 67% dos últimos 3 jogos que o Corinthians fez em casa, o Corinthians cedeu 7 defesas. Ou seja, o goleiro adversário do Corinthians conquistou 7 defesas. Tá? Então, não tá valendo esse jogo. Vou pular. 6. Nada aparece. 5. Aparece o Bragantino. Né? Aí aparece o Bragantino. O Bragantino, como eu falei, tem um jogo bem difícil contra o Flamengo nesse próximo jogo. Tem que ver como que ele vem pro jogo. E o Bragantino pega o goleiro do Internacional, né? Então, se quiser colocar um Rocher aqui, pode funcionar. Não acho que vai segurar um saldo de gol, né? Acho que o Inter dá muito mole ali, tomar uns gols ali muito bobo. Do outro lado eu tenho Botafogo e Fluminense. E aí, como eu falei, também não sei se vale a pena colocar o goleiro do Santos. Depende muito do como que vai vir o Botafogo. Fluminense com certeza não vale colocar o goleiro do Curitiba. Então até o momento aqui eu não tenho nomes assim absurdos, né, pra colocar. Fui para 4. Quando eu coloco em 4 defesas, aparece o Cruzeiro e o Bragantino. O Bragantino reforçando e o Cruzeiro. E aí talvez o Tadeu vale a pena eu colocar. Lembrando que quando eu coloco aqui com 5, eu não tenho quase nenhum nome. Quando eu coloco aqui com 4, quase todos os mandantes conquistam pelo menos 4 defesas. E aí, pessoal, olha o que eu tava falando pra vocês. Eu tenho um São Paulo contra o Cuiabá. Cuiabá não cede nada de defesa, ó. Vamos descer aqui pra ver onde que o Cuiabá vai aparecer, ó. O Cuiabá, nem com 2 defesas ele tá cedendo, porque é um time que não tem finalizado. Então a chance de você colocar o goleiro do São Paulo, né, e ele fazer 6 pontos, 7 pontos é grande. Que era um dos SGs que a gente tava olhando. Pô, Curitiba também, ó, nada.
Você vê que o Curitiba ali tá batendo 2 defesas, né? Então, colocar um Fábio ali vai fazendo de 6 a 7 pontos também, né? Que é o ponto que a gente tá pensando. Mas, olha que interessante que eu tava falando com vocês. Quando eu coloco aqui para 4 defesas, olha o time que aparece. O Fortaleza. O Fortaleza aparece aqui, ó, com 4 defesas. Quando eu coloco 5 jogos, o Fortaleza bate 80%. Ou seja, nos últimos 5 jogos que o Fortaleza fez em casa, em 4 deles, o Fortaleza conquistou 4 defesas. Isso quer dizer que, se o Everton levar um gol, ele ainda sai com 3 pontos. Né? Ele ainda vai sair ali com 3 pontinhos. Se o Everton segurar o saldo de gol, foi o que eu falei pra vocês, a chance do Everton fazer de 9 a 10 pontos é grande. Então eu vejo aqui o Everton com um grande potencial. Eu acho que é um goleiro bom para você botar na opção de um SG, né, pelo que o Palmeiras precisa conquistar, é o momento do Fortaleza. E o Fortaleza, por ser um time que finaliza bastante, né, é um time que realmente acaba finalizando muito, pode acabar mitando, né, o Everton. Por exemplo, Fortaleza jogou contra o Cruzeiro agora no dia 18. O Cruzeiro ganhou de 1 a 0, né? O Cruzeiro não levou gol. Pô, Fortaleza em casa contra um time que estava na zona de rebaixamento, não levou gol, né? Então o Cruzeiro jogou justamente para pegar o time num contra-ataque e tal. E cara, o Fortaleza teve 18 finalizações, 7 no gol. 7 no gol. O goleiro do Cruzeiro saiu, né? Se valesse pro Cartola, o goleiro do Cruzeiro teria feito 12 pontos. Tá? Então eu acho que o Everton é um nome muito, muito interessante para a rodada, né? Porque tem uma chance de SG e uma chance de ir muito bem, né? Dado esses números aqui que a gente está colocando. De resto, pessoal, não tem muita coisa. Aparece um Tadeu, né, ali contra esse Goiás, mas eu já acho que é um jogo mais difícil. Então, o que eu penso? Cara, eu penso que você tem ali os goleiros do SG, que é Fábio, Rafael, e aí tem um goleiro da defesa, que é o Everton, que na minha opinião é o goleiro ali mais interessante. E aí você tem alguns nomes que na minha opinião correm um pouquinho por fora, que é o Rocher, que é o Tadeu e o goleiro do Flamengo. Então temos 6 goleiros aqui que são interessantes. O goleiro do Flamengo é muito mais até pela forma que o América jogou contra o Vasco. Porque o América jogou contra o Vasco, o XG do América foi de 2,6, ou seja, era para o América ter feito, sei lá, quase 3 gols. O América fez 6 finalizações no gol e o goleiro, né, do Vasco teve 5 defesas. Então, se o Rossi perde o SG, né, o Rossi ainda faz uns 4 pontos. Desses daqui, cara, eu tenho muito receio do Tadeu, porque eu não sei muito o que pode acontecer nesse jogo. Então, acho que é um goleiro meio complicado de se colocar. E eu acho que fica mais ou menos ali dentro desses 5 nomes, sendo o Rocher e o Rossi talvez um pouco mais perigoso, né? O Everton ali um perigo médio, o Fábio e o Rafael um pouco mais dessa questão do saldo de gol. Tá? Lembrando que o Everton é um goleiro que está valorizado. Então, para quem está com problema de cartoleta, tem que ver se vale a pena colocar ele no gol ou não. Tá? E o Rocher e o Rossi são goleiros que precisam de pouco para valorizar, tá? E não custam tanta coisa. Tá? Se a gente for pensar naquele goleiro estratégico que eu sempre falo nos vídeos, que é qual é o goleiro que custa pouco, que vale a pena eu colocar e que precisa de pouco para valorizar. Então eu tenho aqui, ó, o Rocher é um desses, que custa 6,40, né, e precisa de 3 para valorizar, né, então é muito pouco. Se você tiver 0 cartoleta, eu acho que vale você colocar... 0 cartoleta não, se tiver pouca cartoleta, acho que vale colocar o Jori, né, o Flamengo, cara, se você pegar o Flamengo, é um time que vai finalizar no gol. Pô, o goleiro no último jogo ali, o Fábio, teve 6 defesas, então mal ou bem, acredito que o Jori faça ali seus 3, 4 pontos, né, no pior dos piores. Eu acho que o Jori pode acabar fazendo ali seus 3, 4 pontos. Contra o Vasco,
O Vasco fez 6 finalizações no gol, então o Jori ainda teve 4 defesas, leva 2 gols, sai com 2 pontos. Isso daqui, se você precisar de cartoleta, acho que o Jori pode fazer de 2 a 3 pontos. Cara, para você gastar 2 cartoletas para fazer 2, 3 pontos, não perder cartoleta e ainda fazer uma mediazinha básica, eu acho que vale a pena. Acho que é um goleiro estratégico, que você não pensa no SG, você pensa nas defesas. De resto, pessoal, eu não vejo ali nenhum nome absurdo. Até se você pegar aqui no mínimo para valorizar, pô, o João Ricardo não vale, um Cleiton talvez, né? Dependendo aí da situação desse jogo contra o Flamengo, talvez o Cleiton funcione, né, um pouco. E aí tem o Tadeu também, né? O Tadeu é o que eu falei para vocês. O Cruzeiro é um time que acaba cedendo finalização, depende muito ali do formato que tá jogando. Já é um time que tem ali um pouco já tá com outro técnico, né? Então muda um pouco o formato de jogar. Nesse jogo agora que fez contra o Fortaleza, foram só 2 finalizações no gol que o Cruzeiro teve. Contra o Vasco, jogando em casa, o Cruzeiro também não finalizou muita coisa, foram 4 finalizações. Então muda um pouco, por isso que eu fico meio preocupado aqui com o Tadeu. Mas, cara, eu acho que esses goleiros são bons, eu gosto muito do Everton ali, acho que o Everton é um bom nome para vocês colocarem como opção aí na rodada. Beleza? Zagueiro. Galera, zagueiro, eu não vou nem abrir aqui, porque se eu colocar aqui zagueiro e colocar desarme, não vai aparecer muita coisa. Por quê? Não estão cedendo muita coisa. Aí tem um Cuiabá que está cedendo, né? Um Cuiabá que enfrenta o São Paulo, aí a questão do Arboleda. Um Flamengo, fora de casa, um Grêmio, um Santos. Aí do outro lado tem um Cap, tem um Fortaleza. Então assim, eu vou dar uma passada aqui e a gente vê quais são as opções de acordo com a formação. Aqui eu acho que não vale, eu acho que o Vasco tá indo muito para cima, tá focado, né? Eu acho que até tem alguns pontos aqui que podem, né? Alguns jogadores que podem ter chance, mas eu não colocaria nenhum zagueiro daqui. Aqui do Fluminense, eu acho que o Nino pode ser um zagueiro interessante, né? O David Braz também acho que pode ser um zagueiro bem interessante. O David Braz não tá custando muita coisa. Então, olha só, se você pegar o Marlon, tá na dúvida com o David Braz custa 5 cartoletas, precisa de 2,96 para valorizar. O Nino é um pouquinho mais caro, mas precisa de negativo para valorizar, né? Então, e o Marlon também, custando 4 cartoletas, precisando de 0,37 para valorizar. Eu gosto bem do David Braz por causa das finalizações. Eu acho que é um zagueiro interessante. Pega aqui um lado com esse Diogo Oliveira, que é um jogador que cede muito desarme. O Caio também é um jogador que cede muito desarme. Então acho que essa zaga do Fluminense pode ser interessante, né? Esses zagueiros. Botafogo, como eu falei, acho que tem que esperar pra gente ver. Teoricamente o lado do Adrielson que tem um potencial mais interessante por causa do Soteldo, mas acho que a gente tem que esperar. Aqui eu correria. Eu acho que não vale a pena, acho que é um jogo... A gente viu lá, o Grêmio faz muito gol, o Galo também faz muito gol, então é um jogo que acho que é para ambos marcam, pode ser um jogo interessante. Aqui a gente já falou do Arboleda, né, que tá lá no time. Aqui eu também correria, acho que não sei se faz muito sentido. Aqui, cara, que é interessante a gente ver, e aí ver se vai ter alguma prévia que vai sair. Por quê? Cara, se for com Murilo, Gomes e Luan, uma linha de 3, o Fortaleza jogando em casa, a chance, né, do time do time do Fortaleza ceder, né, de certa forma, desarme, não é pequena. Então, por exemplo, o Pikachu jogou, o Marlon teve 3 desarmes, se eu não me engano. O Machuca jogou, o William teve um pouquinho mais de desarme. Mas, por quê? São jogadores que acabam jogando do lado. O Lucas Oliveira, que é zagueiro, também teve desarme. O Luciano Castan ali também acabou desarmando um pouco. Então, depende muito ali de quem perde posse. Se o Marinho for pro jogo, por exemplo, foi o Pikachu, né, que jogou ali contra o Cruzeiro. O Marinho é um jogador que perde muita posse. Aí eu acho que o Murilo ganha um pouco de força, né, se você quiser colocar alguém ali da defesa, mas lembrando que eu gosto muito do Everton, né, pra essa rodada. Do outro lado você tem o Guilherme, que acaba cedendo também. Então acho que é médio, né, acho que tem ali seus riscos. O Everton eu gosto, né, pela aquela análise que a gente fez.
Aqui, já tinha falado, né? Acho que um Léo Pereira, um Fabrício Bruno pode render, muito pela questão aqui do Felipe Azevedo, né, e tal. Aqui eu acho que já não vale mais a pena. Eu pensaria em colocar alguém do Fluminense, tá? Nessa zaga aqui. Eu acho que essa zaga aqui é uma zaga que pende um pouco ali pro Fluminense e tal. Quando a gente fala de lateral, eu não vou colocar ninguém aqui porque eu vou deixar um pouquinho aberto, né? Eu acho que... mas eu gosto do Nino ou do David Braz, acho que são dois nomes ali bem interessantes para a rodada. O Nino é um zagueiro que está bem escalado, apesar de não ser um cara que rende muita coisa, né? Mas eu acho que pode ser sim, né? E aí vai depender. Se você botar o Everton aqui, acho que vale o Nino, aí vai depender das cartoletas e por aí vai. Beleza? Cara, lateral. Lateral, eu tenho alguns nomes que me chamam a atenção. Se a gente for pensar em saldo de gol, aqui, cara, a gente tem... Potencial vai ter. O Canóbio sai de desarme, o Paulo Henrique pode desarmar. Então eu vou pular um pouco desses pontos. Aqui, ó. Marcelo pegando o Diogo Oliveira. Eu acho que é um lateral que tem potencial de de desarmar e tal. Qual que é o ponto que a gente tem que ver aqui? Se ele vai jogar ou não. Jogou hoje. Eu nem sei se ele jogou o tempo todo. O Marcelo jogou os 90 minutos. Não, o Marcelo saiu. Marcelo saiu com 82 para a entrada do André. Então, cara, jogou praticamente todo o jogo. E o Diogo Barbosa, ele entrou, né? O Barbosa entrou no lugar do Thiago Santos e logo depois entrou o André. O que ele fez? Ele jogou o Marcelo um pouco mais pro ataque, né? Para jogar ali, fazer meio que de ponta com o Diogo Barbosa aqui. Pode ser, cara, que ele deu uma poupada no Marcelo, né? Pelo fato de ter jogado hoje, né? Dia 22. E, cara, já tem jogo aí dia 25. Outro ponto que eu acho que pode fazer ele dar uma segurada no Marcelo. Tá falando de 22, você tá falando de 2 dias. Não, jogou hoje, descansa, amanhã e depois vai jogar no sábado. Outro ponto que eu acho que pode acabar poupando o Marcelo, Maracanã teve jogo na terça, na quarta e vai ter jogo amanhã. Então, o gramado pro dia 25... pode estar mais castigado. E aí ele pode dar uma segurada no Marcelo justamente para isso. A gente vai ter que esperar. Mas é um jogador que tem muito potencial. O Guga, cara, potencial bem legal, bem bacana por causa do Caio, né? Eu acho que aqui são dois laterais que podem ser bem interessantes para a rodada. Botafogo, de Plácido com muito potencial por causa do Soteldo. No Galo, o Rubens, pelo fato de estar mais ofensivo. São Paulo, Caio Paulista pegando o Jonathan Cafu. Acho que tem um belo potencial de desarme. Outra coisa, o Cuiabá é um time que vira e mexe, dá algumas brechas aqui nas laterais. O Caio Paulista é um jogador mais ofensivo, né? Então acaba tendo mais chance de aparecer, né? Aqui no Inter, não gosto, o Juninho Capixaba sempre vale a pena. Fortaleza, aí vai depender aqui quem vai pro jogo e tal, mas também acho que talvez um pouco menos. Aqui tem um potencial gigantesco do Mateuzinho em cima do Felipe Azevedo, tá? E o Mateuzinho é um jogador de ataque. Aqui eu acho que vale a gente pensar no Mateuzinho dentro dessa base. Eu gosto, eu acho que é um dos SGs ali do Flamengo. Eu acho que é um potencial interessante. A gente sabe que o América Mineiro é um time que toma muito gol. A gente sabe que o América Mineiro é um time que acaba cedendo muito pro lado de campo, né? E quando a gente pega a formação, você vai ver que ele vai jogar em cima do Marlon, né? E, cara, jogando mais solto, né? O Mateuzinho pode se dar bem ali com alguma assistência ou até mesmo, né? Subindo para finalização. Então eu gosto dele, eu acho que é um nome bem interessante para média básica, um possível SG, né, por mais difícil que seja. E aqui o Marlon também muito potencial por causa do Alano, né? O Alano é um jogador que cede muito desarme e o Marlon sempre é um nome bem interessante. Então você tem alguns potenciais bem legais para a rodada. Já falamos de goleiro, já falamos de zagueiro, já falamos de lateral.
De meia, já mapeamos 2 meias ali de acordo com o XG e os gols sofridos. Já mapeamos 4 atacantes, né, com o XG e os gols sofridos. E agora vamos dar uma olhada, né, nessa questão de participação em gol para meia. Tem algum time que está cedendo muita participação em gol para meia? O Grêmio. Por isso que eu falei de pensar em colocar um Rubens, talvez um Zaratio. Do outro lado, o América Mineiro. 2 participações em gol nos últimos 5 jogos. Né? Então é muita coisa. Então reforça aí o que a gente estava falando do Arrascaeta. O América Mineiro, nos últimos 3 jogos que fez, em 2, né, deles, um meia teve 2 participações em gol. Ou seja, ou fez um gol ou deu uma assistência. Né? Então quando eu coloco uma participaçãozinha em gol, eu tenho o Fluminense bombando, mas, cara, não vale muito a pena. Grêmio bombando, Palmeiras bombando. Aí, cara, Palmeiras que bomba. Tem ali esses jogadores do Fortaleza, que pode ser um Pikachu, né? Pode ser um Pochettino, né? Então, ali nesse meio campo, como eu falei, o Palmeiras tem levado muitos gols mesmo. Eu tenho um Veiga aqui, que é um jogador interessante, né? O Palmeiras, na luta pelo título, o Veiga participa bastante, né, do jogo. Pardal, por que o Veiga não é unânime e não tá nessa base, né? Pô, cara, primeiro que o Veiga é caro, né? O Veiga custa 18. Então, dependendo do número das tuas cartoletas, você vai ter que fazer uma opção. E o Veiga talvez seja essa brecha da opção. Mas é aquilo, né? Quando você olha aqui, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza não tá cedendo tanto pra meia. Então, acaba, mas tá cedendo muita participação em gol para atacante. E se eu tô cedendo participação em gol para atacante, alguém tem que dar assistência. Claro, tem alguns lados aqui que são mais frágeis, né? Então eu posso ter um Piquerez dando uma assistência, mas como a maioria das jogadas passa pelo pé do Veiga, o Veiga acaba sendo um jogador muito importante. Então eu acho que o Veiga é um puta nome para rodada. Na questão da base, eu acho que implica um pouco da cartoleta, mas eu também acho que não tem muita opção, tá? Então, por exemplo, você tem um Grêmio bombando, você pode colocar um Rubens, por causa desse que tá bombando do Grêmio. Se quiser colocar alguém do Galo, cara, tem a opção de um Zaratio. É a mesma coisa que um Veiga? Não é a mesma coisa que um Veiga. Mas eu não tenho cartoleta pro Veiga? Cara, então eu vou colocar um Zaratio. Né? Então tudo é um equilíbrio que você tem que chegar. Palmeiras está cedendo, do outro lado, América Mineiro reforçando a questão do Arrascaeta, e aparece um Cap. E aí, cara, eu tenho, né, dentro do Vasco, hoje o Vasco já jogou um pouco diferente, mas eu tenho alguns nomes que são interessantes, né? O Vasco jogou contra o Cruzeiro hoje e foi com o time já com o Rossi, com o Praxedes. Praxedes jogou pouco, entrou o Payet, né? Então, Payet tá aqui como titular, não sei se vai ser titular ou não, mas pode ter um Praxedes como opção, o próprio Payet, né, dado esse número aqui muito grande, né, de recorrência para participação em gol cedido para meia. Se eu colocar nos últimos 3 jogos, é mais ou menos a mesma situação que aparece, tá, galera? Então aqui, eu acho que assim, cara, dos meias, posso colocar um Rames Rodrigues, né, muito mais pelo fato do jogo ser em casa, tem um Zaratio, tem um Rubens ali naquela lateral, tenho aqui um Payet, um Praxedes, da parte do Cap, sempre tenho ali um Vitor Bueno, né, que pode ser um nome interessante, mas eu acho, né, que dentro de tudo, Palmeiras pelo título, o Veiga acaba sendo um cara extremamente forte, e é o que eu falei pra vocês, ó, a gente já colocou um time aqui, nem gastou tanto no Mateuzinho, mas o time já tá custando 90, então eu tenho 50 cartoletas para colocar mais 5 jogadores. Então, por exemplo, se eu for colocar um Paulinho, que tá custando 13, se eu for cercar esse time colocando um Diniz, cadê o Diniz? Que custa 13, eu vou precisar dar uma equilibrada aqui, entendeu? Então, por exemplo, o Nino custa 10, talvez ao invés de eu ir com o Nino, eu possa colocar o David Braz. Pô, é a mesma SG e vale ali o ponto.
Aí aqui, eu quero colocar o Everton, custa 11. Aí eu vou precisar economizar aqui na lateral. Então olha quais são os laterais que sobram, né, para eu colocar. Eu já não consigo colocar o Rubens, que custa 10,8, né? Então tudo isso é um equilíbrio que você vai ter que colocar, que você vai ter que pensar, né? Então se você for pensar aqui, ó, todos os laterais que estão bem na média estão custando mais alto, né? Até o Guga custa 9,09. Então nesse time aqui, por exemplo, teria um problema, né? Então tudo isso é uma opção. Mas também, cara, se eu for colocar um Cano aqui, se bem que o Cano acho que tá mais também custa 13. Não muda muito. A diferença é que talvez o Tite custe menos do que o Diniz, né? Então custa 2 cartoletas a menos. Então, cara, tudo vai depender do teu equilíbrio. Cara, pode colocar. Eu acho que dá pra dar uma economizada, né? Botando um zagueiro mais barato. Esse próximo lateral, aí você vai ter que ver se você vai ter dinheiro, se quiser colocar um Marcelo, né? Aí volto a falar, não sei se o Marcelo vai pro jogo. Tenho minhas dúvidas, né? Acho que, contanto que até o Guga não tá provável, tá na dúvida aqui entre Marcelo e Diogo Barbosa, justamente pelo esse curto espaço de tempo. Mas aí se você quiser colocar o Diogo Barbosa, acho que vale, né? Até para você pegar um outro SG e por aí vai, tá? Aí vai no equilíbrio, tá? Quando a gente chega pro ataque, se eu colocar 3 participações em gol nos últimos jogos, para atacante, quase nenhum time tá cedendo. Botafogo e Fluminense está cedendo, né? Mas é o que eu falei, Botafogo tem que esperar. Quando eu coloco 2, Grêmio já aparece, Palmeiras aparece, América Mineiro batendo 100%. Por isso que eu falo que a dobra do Flamengo é muito forte, tá? E aparece Fluminense e Botafogo também. Cara, o Grêmio tá batendo 67%. Quando eu coloco nos últimos 5 jogos, o América Mineiro tá lá disparado, com 2 participações em gol para atacante. E o Grêmio tá médio. Então, cara, se você quiser correr um pouco dessa brincadeira, você pode colocar, fugir do Keno para colocar a dobra do Flamengo, tá? Não é nenhuma loucura. Eu vou colocar aqui o Cebolinha. Não tenho grana, vou colocar o Cebolinha. Aí aqui eu vou lá e coloco o Diniz. Tranquilamente. Vou colocar o Diniz. Será que, ir sem o Paulinho? Aí beleza, eu vou lá e coloco o Rubens, né? Aí, já melhora um pouco, né? Porque eu já tenho 37 cartoletas para 3 nomes. Vou matar metade no Veiga, vão ficar ali com 19, né? Mas o que eu tenho? Eu tenho um Everton que custa 11 e eu tenho uma opção de colocar um zagueiro do Fluminense que é em conta, né? Que é o David Braz ou o Marlon, né? Que eu falei para vocês. Então não iria de Nino, mas daria para colocar o David Braz ou o Marlon, né? Eu gosto mais do David Braz, espero que ele comece jogando. Inclusive foi o que começou hoje, né? Começou David Braz e Thiago Santos, né? O David Braz saiu para entrar o Lelê, que é um atacante, e o Thiago Santos saiu para entrar o Diogo Barbosa. E aí ele meio que fez ali, desceu o Martinelli e o Alexander, né? Acho que até o André jogou como zagueiro. Mas a princípio entrou com David Braz e Thiago Santos, né? Então assim, claro, você tinha o Nino que estava suspenso, né? Mas eu acho que o David Braz deve entrar nesse time. E aí é uma chance de você colocar pouco, né? Investir pouco e com chance ali da bola aérea, tá? Então, como eu falei, tudo é a questão de você equilibrar. Então você vê que é um time que cede muita participação em gol. Se eu colocar praticamente todos os times vão bater. Grêmio batendo 100%, Fortaleza 100%, América Mineiro 80%, Goiás 80%, o Curitiba tá batendo 80%. Então foi o que eu falei pra vocês. Eu tenho oportunidade em vários jogos. Aqui, Paulinho e Hulk. Aqui, Keno e... se o Keno jogar, né? Mas eu tenho o Cano ou o Kennedy, né? Palmeiras, algum atacante do Fortaleza. Pedro e Cebolinha. Soteldo e Marcos Leonardo. Peck e Verratti. Aí aqui eu tenho o Slimani se for pro jogo. Endrick.
Goiás, pegando o Cruzeiro, eu tenho o Bruno Rodrigues, que voltou a fazer média básica e também fazer gol. Entendeu? Então tudo eu tenho aqui, ó. Se eu for colocar, eu tenho um potencial bem grande. A diferença é que, assim, se eu pegar dos últimos 5 jogos, dos últimos 3 jogos, o Grêmio bate 100%, foi o que eu falei pra vocês, então tem que ter alguém lá. Curitiba batendo 80% nos últimos 5 jogos, nos últimos 3 bate 67%, então eu tenho ali um potencial grande pro Fluminense. América Mineiro batendo 100% nos últimos 3, batendo 80% nos últimos 5. Então é tudo daquilo, dentro daquilo que a gente falou, né? Então eu tenho as opções aqui, né, do Fluminense, são opções que as estatísticas estão mais fortes, do Galo, né? Mas eu tenho potencial no Fluminense, no Botafogo, no Santos, no próprio Grêmio, ali com o Soares. Eu tenho um potencial no Vasco, eu tenho um potencial no Palmeiras, eu tenho um potencial no Fortaleza. Então eu tenho vários atacantes aqui, né, que são interessantes. Então, por exemplo, Soares, Hulk, Verratti, Paulinho, Marcos Leonardo, Peck, Soteldo, se você for pensar no Tiquinho Soares. Mas eu acho que essa terceira vaga aqui, na minha opinião, tem 3 nomes que são muito fortes. Que é o Paulinho, que é o Cebolinha ou o Cano, tá? E aí vai do teu equilíbrio. Não vai colocar o Cebolinha? Bota o Tite, né? Vai com o Cano, né? Tenta colocar. Eu acho que assim, se você não colocar o Cebolinha, você pode colocar o Tite. Mas você já tá indo com 3 jogadores do Flamengo. Então, se você não colocar o Cebolinha, você pode colocar o Diniz para dar aquela cercada, dependendo de como você vai colocar. E, pessoal, capitão para mim fica dentro daqueles times que estão com muito potencial de fazer gol. Então, um Hulk, um Pedro, um Paulinho, um Cano, né? Lembrando que o Cano, o ataque mais escalado hoje é Pedro, Cano e Paulinho. Se você for com o Hulk, já é um diferencial para quem está buscando. O ataque padrão da rodada, inclusive o Cano é o segundo mais escalado, seria Pedro, Paulinho e Cano. Então, se você colocar o Hulk, você já está indo um pouco contra o que a galera está colocando. Meio padrão, Veiga, Arias e Arrascaeta. Se colocar um Zaratio, né, tem ali alguma oportunidade. Eu não vejo o Veiga muito fora, mas, por exemplo, a defesa tá Nino e Gomes. Você pode colocar um Arboleda, né? Então, tudo isso é um equilíbrio aí que você pode tentar colocar no teu time, tá? Então, a base, pra mim, acaba sendo um pouco dessa. Mateuzinho com Arboleda, Arrascaeta e Arias, Pedro e Hulk. Ataque, Paulinho, Cano e Cebolinhas, pra mim, são muito fortes nessa vaga. Nesse meio campo, acho que o Veiga acaba sendo o principal. Eu vou até colocar o Veiga aqui, porque eu acho que o Veiga acaba sendo, pela situação do Palmeiras como um todo, bem importante. A Arboleda eu acho que vale a pena, dado o que a gente viu de XG, né? E, enfim, acho que é uma situação boa para ele, fora a média básica. E o Mateuzinho também, pela questão da ofensividade, pela questão dos desarmes, né? Que podem acontecer. Beleza? Acho que foi uma análise legal aí para vocês. Bom, galera, terminamos nosso vídeo análise. Espero que vocês tenham gostado. 1h06, mais aí uns 3 minutinhos. 1h10, 10 a 11 de vídeo. Foi um vídeo até rápido, né? A gente já chegou a fazer vídeo aqui de 1h30, mas também já chegou a fazer vídeo de 30 a 40 minutos. Mas eu acho que precisava, né? Ter essa volta com vocês, essa troca de ideia. Acho super legal, super bacana a gente trocar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeo na próxima semana. Provavelmente não. Talvez eu consiga fazer numa segunda-feira pra vocês. Ou, sei lá, tentar fazer na terça-feira na hora do almoço. Porque terça-feira eu tô indo pra São Paulo, tá? E, importante, tá? Tá rolando uma promoção que é a Stake te leva pra assistir o jogo do Palmeiras na Allianz Arena e vai me conhecer e conhecer o Guardiola do Cartola. Então tá rolando essa promoção. Eu vou colocar o link para você entrar no grupo, também é um grupo do Telegram, e lá a gente tá passando todas as informações. Corre, porque, porra, vale a pena. Ah, mas Pardal, eu não sou de São Paulo. Cara, se você não for de São Paulo, você concorre a uma banca de R$50. Primeiro colocado, um camarote, ida ao camarote do Allianz Arena,
do segundo ao 10º colocado uma banca de R$50 na stake. Primeiro colocado não é de São Paulo, ganha a banca, e aí o segundo colocado pode ganhar o camarote. Então olha as chances enormes que você tem aí para ganhar. Tem algumas regras que tem que fazer, a gente está direcionando lá para o grupo do Telegram, porque lá a comunicação é mais direta. Então se você quiser assistir um jogo no Allianz comigo e com a Guardiola, né, ou quiser concorrer a uma banca de R$50, clica no link que está aqui embaixo, tá? E entra no grupo para explicar. E lembrando, estamos em promoção. Você pode assinar o Pardal agora, né, para o próximo ano, pagando R$100. Quem assinar agora já pega essas últimas rodadinhas aí, né, vai pegar essas últimas rodadas, inteiramente gratuito. Então você paga 100, tem acesso às 4 últimas rodadas, tá? E já garante um belo desconto para o ano que vem. Lembrando que depois desse período vai para 120 o valor, e logo depois eu vou para R$150. Então é a única chance que você vai ter de pagar R$100, que se você dividir por mês aí, cara, sei lá, ó, R$100 dividido por 12 dá R$8 por mês. E se você pegar os R$100 e dividir pelos 8 meses de cartola, né, que é o tempo de serviço, dá R$12,50. É mais barato que uma Coca-Cola. E eu tenho certeza que muitas vezes você deve tomar Coca-Cola pelo menos 2 vezes no mês. Então olha só como que é barato para você adquirir o plano, tá? E eu acho que não vai ter vídeo no meio de semana, porque na terça-feira eu estou indo para São Paulo. E aí na outra rodada eu vou terça para São Paulo, fico lá, quarta-feira eu vou no jogo. Quinta eu estou em São Paulo também, vou ficar de lá. E eu só volto sexta-feira pro Rio. Então sexta-feira eu vou viajar na madrugada, devo chegar morto, vou trabalhar. E aí provavelmente eu não vou conseguir fazer vídeo, tá? Aí na outra rodada eu tenho um evento da minha empresa em São Paulo, então eu vou para São Paulo no dia 5. Tem um evento maneiro que vai rolar aí, que eu não posso falar qual é, que eu fui convidado, que vai rolar no dia 7 e eu volto pro Rio no dia 8. Então acho que essas últimas rodadas talvez eu não consiga fazer vídeo. Esse talvez seja o nosso último ou penúltimo vídeo. Talvez eu faça para a última rodada do campeonato, tá? Então por isso que esse vídeo é muito legal, muito importante, que talvez seja a minha despedida com vocês aqui dessa temporada. Não consegui cumprir o que eu falei para vocês de fazer vídeo todas as rodadas, mas eu acho que de 38 rodadas a gente deve ter batido ali 28 rodadas, né? Pelo menos 28 rodadas a gente fez, então foi muito bom. Foi a temporada que eu mais fiz vídeos, que eu mais me aproximei de vocês, que o canal foi crescendo, não chegou aos 10 mil como eu queria, mas ainda não acabou o ano, né? Pode ser que chegue. Espero que eu cresça, espero que a galera dê uma valorizada, porque é muito trampo que faz. Já pensei em desistir várias vezes, porque dá muito trabalho, mas eu sempre tenho uma resposta super positiva para continuar fazendo o que eu gosto, tá? Então, talvez seja o nosso último vídeo. Se não for, talvez daqui a 2 semanas a gente se veja de novo e aproveita, né? Então, se quiser entrar no grupo, comprar o plano com desconto, o link tá aqui, R$100, ganha essas 4 rodadas, né? Aí pra ver, mais a do ano que vem, campeonato completo. E se quiser me conhecer o Guardiola, foi de São Paulo, ou tiver disposição para ir pro jogo, você pode ser sorteado e ganhar para assistir o jogo lá no Allianz comigo. E se não puder ir, pode concorrer à banca de R$50. Entra lá no grupo para concorrer. Valeu, pessoal, boa sorte a todos, que seja uma rodada muito legal para vocês e que espero que vocês cresçam demais na liga de vocês e consigam alcançar seus objetivos. Fui!